Saudações, amados irmãos! Amados irmãos, peço que se inscrevam no canal e ative o sininho para poder receber novas notificações de novos vídeos. Compartilhe a todos, que Deus vos abençoe sempre! O tema apresentado: jovem membro de igreja foi arrebatado ao inferno. Testemunho de Julius Orvat. Agora veja o seu relato. Minhas saudações. Vou me chamar nesse testemunho por Julius Orvat, pois esse não é meu nome verdadeiro. Por ser muito perseguido, eu me identifico com meu nome verdadeiro somente nas igrejas onde vou ministrar. Sou de uma cidade pequena, da Eslováquia. Nasci em berço evangélico, cresci e sempre fui membro da igreja. Mas nunca havia convertido meu corpo, alma e espírito de verdade. Jesus nos criou em 3 partes, então temos a obrigação de santificar-se por completo. Eu usava roupas apertadas na igreja, com calça jeans colada e camisa bem ajustada no corpo. Estava solteiro e queria arrumar uma mulher para casar, queria chamar a atenção das irmãs que ainda são solteiras. Usava perfume muito caro e sentava perto das irmãs. Muitas delas sentiam o cheiro do meu perfume e até se incomodava de tão forte que era. Eu nunca fui espiritual, pois as obras da carne estavam me dominando. Não gostava de orar e sentia muito desânimo para ler a Bíblia, apenas gostava de louvar a Deus. O meu primeiro pastor conhece a verdade e sempre corrigia os seus membros. Eu era o único rebelde que andava sensual na igreja. Você que conhece a verdadeira palavra de Deus, ou nunca a ouviu, tenha essa certeza, que não será tomado por inocente. O nosso dever é crescer na graça e no conhecimento. O meu pastor pregava sobre o inferno e de tudo o que os crentes não podem fazer. Eu era muito rebelde, mas eu sabia que isso é verdade. Entretanto, me sentia como um crente intocável. Eu seduzi 3 jovens moças. Uma delas estava se prostituindo comigo. A gente ainda participava da Santa Ceia normalmente. Hoje eu me pergunto, como que pôde o meu pastor permitir isso acontecer? Que lástima. Eu fui pedra de tropeço para aquela moça, que ainda era virgem, e tive que pagar um alto preço por ter tocado nela antes do casamento. Até que um dia estava assistindo vídeos pornográficos, vi sair das cenas do filme 2 espíritos malignos em forma de 2 mulheres modelos de passarelas. Quero dizer para quem sonha com a carreira de modelo, não siga, existem demônios que comandam a moda na Terra. Essas roupas já estão sendo fabricadas na Terra, os empresários estão ganhando milhões de dinheiros por essas roupas consagradas no inferno. Quando aqueles 2 espíritos demoníacos saiu do filme transfigurado em 2 lindas mulheres sensuais, uma delas olhou para mim e disse: "Está vendo essa atriz e esse ator se prostituindo? Você sabia que eles não vivem mais na Terra, enquanto você está sentindo desejos por essa mulher? Ela está no inferno nesse momento, sofrendo e passando por torturas terríveis." Aquele demônio transfigurado em uma mulher se transformou na atriz do filme pornográfico e ficou nua em minha frente. Os demônios se transformam em qualquer pessoa para enganar. O demônio transformado na atriz disse: "Eu sei que deseja esse corpo. Sabe como esse corpo ficou depois que morri?" O demônio que estava transformado na atriz do filme tornou-se em um demônio esquelético e quis me abraçar. Fiquei apavorado e corri. Esse demônio entrou dentro da televisão e disse: "Quando seu irmão for assistir esses filmes, irei possuir o seu corpo." Aquele espírito entrou dentro da televisão e outro espírito diabólico que me observava disse: "Tem um espírito dos nossos que está dentro de você." Quando ele falou isso, o meu corpo perdeu o controle dos membros. Eu lutava para o demônio que estava dentro de mim não me controlar, mas não conseguia conter o meu corpo. Esse espírito fazia eu rebolar e dançar contra a minha vontade. Eu não conseguia parar os movimentos do meu corpo. Os movimentos eram involuntários, até que o espírito sedutor saiu do meu corpo e disse: "Foi eu que lhe usei para seduzir as 3 moças. Sabe por que tenho acesso à sua vida? Por causa das roupas sensuais que você usa, e você anda na fornicação, está cometendo pecado sexual antes de se casar. Não sabe que não pode andar de calção. Os sacerdotes antigos usavam seus calções por debaixo das suas vestes.
Levítico 16:4. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, com calções também de linho por baixo, porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Essas vestes são sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. Os 2 demônios desapareceram. Eu fiquei muito assustado. Até que eu caí ao chão. O meu coração não parava de acelerar, com fortes pontadas. Comecei a passar muito mal. Então sofri um ataque cardíaco fulminante. E subitamente, eu já não estava mais no meu corpo. Eu estava de pé, e me vi, deitado ao chão. É muito estranho se ver desse jeito. Logo vi o demônio da morte todo esquelético. Ele tinha uma capa preta como uma fumaça negra e uma foice. Ele veio recolher a minha alma. Meus pais ouviram os barulhos, e também por causa dos meus gritos de tanta dor. Quando caí ao chão, eles correram até o meu quarto, e me viram morto no chão, mas Deus já havia falado com eles. O meu pai teve um sonho que eu passava pelo vale da sombra da morte e que ressuscitaria depois. Meus pais me internaram no hospital. Se dependesse dos médicos eu seria enterrado porque eu estava morto, e não havia mais o que fazer. Os médicos disseram que iriam segurar o meu corpo por 2 dias. Depois desse tempo eu deveria ser enterrado. A minha alma sofria as dores agonizantes no inferno. Eu estava lá por se prostituir sexualmente e por ter o espírito da lascívia. Me lembrava de tudo de ruim que tinha feito. Me arrependia de todas as obras da carne que pratiquei. Quando estive no inferno, vi um rapaz que estava lá. Ele estava sendo atormentado pelos demônios. Ele até andava na igreja, mas não convertia o seu coração. Ele sempre adiava o seu encontro com Deus. O pastor fazia um apelo e ele não queria deixar o mundo. Até que um dia ele estava na rua. Foi confundido com outro rapaz que estava jurado de morte. Ele foi assassinado por um grupo de homens e se deparou no inferno. Uma jovem que vi no inferno. Ela era muito linda. Antes de morrer, a sua beleza chamava muita atenção. Não queria ser crente para não deixar as suas vaidades. Ela amassava todos os panfletos da palavra de Deus que recebia, e sem ler jogava no chão. Um homem que se apaixonou por ela, não foi correspondido e cometeu crime passional, assassinando essa moça. Hoje ela está no inferno. Eu vi quando o demônio pegou em seus cabelos e arrastou-a pelo chão ardendo em brasa do inferno. Ela se lembrava de Jesus e de cada panfleto que não leu e jogou fora. Se lembrava de cada pessoa que ela magoou por não ter a sua beleza. Por ordem do anjo, os demônios tiveram que parar de me atormentar, e tiveram que mostrar as coisas que estavam acontecendo no inferno. Eu tenho cabelo liso, e passei um produto para deixar cacheado. O anjo disse: Deus lhe formou de um jeito que ele quis, não mude nada da sua aparência, seja natural. Eu vi no inferno saias, vestidos justos e todos os tipos de roupas apertadas. Camisas cheias de desenhos diabólicos e símbolo satânico. Saias com cortes nas laterais e também atrás estão no inferno. Se a sua roupa que você usa está causando a lascívia, saiba disso, é porque ela foi primeiro fabricada no inferno. E o pior de tudo, é que você pagou para ter ela. Os demônios da moda são os responsáveis por esses compartimentos de roupas no inferno e na terra. Cabelos artificiais, peruca e todos os tipos de modas de cabelos trançados, como o dread, tudo isso está no inferno. Atores e atrizes de filmes pornográficos morreram e agora estão ali no inferno. Muitos desses atores eu conheci através dos filmes que assistia. Não sabia que muitos deles haviam partido e já não estavam na Terra. A mídia não divulga as suas mortes por serem atores pornográficos, e porque ainda estão ganhando muito dinheiro, mesmo com eles mortos. Existem muitos atores de revistas e filmes pornográficos que já estão mortos, que ainda estão circulando nas revistas e filmes. Um demônio disse: tenho muitos desses atores que estão aqui. Eles se suicidaram por causa da depressão que eu coloquei neles. Eles tiveram as suas imagens expostas na mídia. Não puderam mais se casar por causa do preconceito que sofreram pela prostituição que praticavam para ganhar dinheiro nos filmes. Outros morreram de AIDS e overdoses de drogas. Vi a pastora Catherine Kuhlman lá no inferno. Quero deixar bem claro aqui que as obras das pessoas não salvam, e sim a santidade. Ela fez muitas obras na terra, mas esqueceu de si mesma. As palavras de Deus, pregada por ela, e foi válida, mas é a prática dela que foi reprovada. Ela pregava a palavra de Deus, mas não vivia o que pregava. Então perguntei ao demônio: por que ela está no inferno?
O demônio respondeu: por causa do sexo antes do casamento e das suas mentiras. Ela casou com um homem casado, e fez ele abandonar a sua esposa com os filhos, fazendo ele se divorciar. Ela estava vivendo em adultério e por causa do seu dinheiro acabou se envolvendo com outro rapaz que tinha idade para ser o seu filho. Ela sempre mentia, encobertando seus pecados para não causar escândalos dentro de sua igreja. O anjo que estava ao meu lado, me tirou do inferno. E disse: testemunhe na terra, tudo, o que você acabou de ver aqui. Então o anjo, me colocou no meu corpo. Os médicos se assustaram quando eu acordei, muitos desmaiaram e outros correram com medo de mim. Estava pálido e gelado. Ali mesmo, dentro do hospital, ganhei almas para Jesus. Um milagre que a medicina não soube explicar, eles já tinham me declarado como morto. Fizeram muitos exames para ver o estado do meu coração. Não havia nenhuma sequela dentro de mim. Quero agradecer os meus pais que oravam por mim. Eles pediam a Deus para me trazer de volta. Quando ainda estava morto, ganhei muitas almas com o meu testemunho. E quando consertei a minha vida, Deus preparou para mim uma mulher de oração. Então me casei. Eu joguei as minhas roupas sensuais fora e destruí aquela televisão. Eu nunca mais quero ver aquelas coisas. Fui congregar em uma igreja, aonde fica perto da casa onde comprei para morar com a minha esposa. A igreja desse pastor é cheia de membros. Ele sabia que eu prego contra a vaidade por causa das revelações que tive no inferno. Esse pastor me ofereceu grande quantidade de dinheiro para eu não pregar contra a vaidade. Fiquei muito decepcionado com essa oferta e me desliguei da sua igreja. Então fui para outro ministério, onde Deus me exaltou. Depois de muito tempo fazendo a vontade do Senhor, fui consagrado a pastor e passei por muita perseguição. Um jovem cristão começou a me difamar para espalhar as ovelhas e saírem da igreja onde estou pastoreando. Algumas pessoas saíram por causa desse jovem, acreditando em suas mentiras. A palavra de Deus diz: amai-vos os nossos inimigos. Esse jovem passou por um processo de perseguição dentro da sua igreja e parou de congregar. Eu, como pastor, fui atrás desse jovem e trouxe ele para congregar comigo. Ele se sentiu envergonhado por todas as falsas calúnias que levantou contra mim. Provérbio 17:13. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. O jovem, com os olhos cheios de lágrimas e arrependido, me pediu perdão e ganhou muito mais almas do que havia tirado da igreja onde pastoreio. Comprei um carro para fazer a obra de Deus. Orei ao Senhor dizendo: tudo que é meu, agora pertence a ti. No meu país é muito raro acontecer roubos de carro, mas quando se trata da obra de Deus tudo pode acontecer. Comecei a aceitar muitos convites e fui fazer a vontade do Senhor. Então, em uma noite, fui pregar a palavra de Deus com o carro da igreja. Subitamente fui abordado por 2 homens no meio de uma via rápida. Eles estavam armados e levaram o carro que cedia ao Senhor, mas eles não sabiam que o carro não era meu, e sim de Deus para fazer a obra. Eles começaram a correr em alta velocidade para dar tempo de fugir da polícia, pensando eles que eu teria chamado. Eu não chamei a polícia, mas pela velocidade que eles andavam chamaram a atenção da polícia, fazendo que eles fossem atrás. O próprio carro, sozinho, travou as rodas, parando o veículo. Quando eles tentaram abrir as portas para fugirem, as portas estavam travadas, mantendo eles presos dentro do veículo. Quando os policiais chegaram, as portas se destravaram sozinhas. Um dos policiais viu o anjo abrindo as portas e ficou espantado sem voz. Os policiais me devolveram o carro. O policial que viu o anjo me falou se o carro é especial. Eu disse: sim, ele foi entregue para Jesus, e agora é dele. Esses ladrões acabaram de roubar o carro que não é meu, e sim de Deus. Esse policial nunca havia entrado em uma igreja, mas depois de ver o anjo começou a crer no sobrenatural. Ele começou a visitar a igreja onde estou dirigindo e se tornou um membro dedicado na obra, homem de fé e usado por Deus. Só tenho que agradecer a Deus por tudo. Eu creio que esse testemunho chegará nos 4 cantos do mundo para a glória de Deus. Que o Senhor derrame as suas bênçãos em cada vida que ouvirem a esta mensagem. Amém. Irmãos, chegamos ao fim de mais um vídeo.
Inscreva-se no canal e ative o sininho. Compartilhe a todos para receber novas notificações de novos vídeos. Fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.